Vamos fazer uma introdução aos termos anatómicos e fisiológicos. Portanto, o que é a anatomia? Aqui, como aqui diz, é a ciência que descreve o nome e a posição dos órgãos e da estrutura do corpo humano. E fazemos aqui uma distinção logo do que é a anatomia da fisiologia. A fisiologia faz aqui, é também uma ciência, mas que estuda as funções do organismo, ou seja, dos órgãos. Portanto, a anatomia faz aqui uma comparação e faz aqui um estudo da posição dos órgãos, enquanto que a fisiologia faz aqui um estudo das funções dos respectivos órgãos. Agora, em termos de abordagem, níveis de abordagem, nós temos dois níveis de abordagem aqui para a anatomia, em termos microscópicos e macroscópicos. Em termos microscópicos, podemos distinguir citologia e histologia. A citologia, tal como o próprio nome indica, é o estudo das células, está associada às células. Já a histologia estuda a origem, estrutura e função dos tecidos biológicos, tanto nas plantas como nos animais. A nível macroscópico, nós temos a anatomia geral, portanto, a nível macroscópico é a anatomia geral, que nós podemos subdividi-la em anatomia sistémica, regional, de superfície, imagiológica e clínica. A anatomia sistémica, como o próprio nome indica, é estudar o organismo ao nível dos seus sistemas, ou seja, sistemas de órgãos. Também pode ser definida como sistémica ou descritiva. A anatomia regional, portanto, já vê o corpo nas suas diferentes regiões, cabeça, pescoço, tronco, membros, por aí fora. Portanto, é uma anatomia topográfica. Em termos de anatomia da superfície, é o estudo das formas externas do corpo e como estas se relacionam com as estruturas internas. Anatomia imagiológica, portanto, está associada a uma questão de imagem. Como é que nós obtemos as imagens? Através de raios-x, ultrassons, ressonâncias magnéticas, etc. Portanto, aqui associado a uma imagem in vivo. E, por fim, a anatomia clínica. Portanto, e esta anatomia já faz uma abordagem muito mais geral. Portanto, ou seja, vai ter aqui, na verdade, uma sistematização de todas as anatomias, a sistémica, a regional, a superfície e imagiológica, para fazer aqui um estudo dos diferentes casos. Quais são os objetivos agora da fisiologia? Compreender e prever a resposta do organismo a diferentes estímulos e compreender os mecanismos de manutenção de um meio ambiente relativamente constante dentro do corpo, que é aquilo que nós designamos por homeostase. Então, trata-se de um estado de equilíbrio em que as condições internas só podem variar dentro de limites muito restritos. E quando esses limites acabam por ser ultrapassados, significa que o nosso organismo deixa de funcionar corretamente. E isso provoca um mau funcionamento, quer a nível celular, quer a nível orgânico. E como é que são aqui os níveis da abordagem da fisiologia? Portanto, nós vamos também ter os mesmos níveis que temos na anatomia, ou seja, temos uma fisiologia celular, que vai estudar o que é que ocorre. Portanto, nós falamos a nível microscópio que a anatomia podia ser uma anatomia citológica, ou seja, das células, e aqui também temos uma fisiologia celular, portanto, que vai estudar todos os processos que ocorrem dentro das células. Depois também temos, por exemplo, a nível macroscópico, nós tínhamos falado da anatomia associada aos sistemas, portanto, ali a anatomia associada aos sistemas de órgãos. Então, o que é que vai fazer a fisiologia? Estudar as diferentes funções dos nossos sistemas, ou seja, a nível da neurofisiologia, portanto, ao nível do cérebro, portanto, fisiologia cardiovascular, a nível do coração, por exemplo, ou seja, tem aqui os diferentes estudos também, mas mais em termos de função. Relativamente aos temas do corpo humano, portanto, já fomos falando deles por causa da questão da anatomia sistémica, e temos aqui o sistema esquelético, o sistema muscular, nervoso, endócrino, portanto, associado à pele, músculos, nervos e hormonas. Agora, nós vamos precisar de saber aqui alguns termos para conseguirmos compreender quando estivermos a fazer o estudo das estruturas e, em primeiro lugar, saber as diferentes vistas do corpo humano. Nós temos três tipos de vista: vista anterior, que tanto se refere à parte de frente do corpo; vista posterior, que é quando nós referimos à parte de trás do corpo; e depois temos as vistas laterais, que pode ser lateral esquerda ou lateral direita. Aqui temos melhor para perceber, ou seja, em termos até de já com a posição anatómica, ok? Vista anterior, vista de frente; posterior ao dorsal, vista de trás; lateral direita e depois lateral esquerda.
Nós vamos falar muito no conceito de posição anatómica. Portanto, a posição anatómica está relacionada da forma como o corpo se movimenta e para isso nós temos que considerar uma posição que seja fixa e que permita fazer uma descrição dessa posição sem erros. E também precisamos que seja uma coisa padronizada, ou seja, que em qualquer parte do mundo nós consigamos fazer o estudo da mesma forma. E essa posição fixa é a chamada posição de pé, que é uma posição ortostática, com a cabeça, os olhos, os dedos do pé virados para a frente, ou seja, virados numa posição anterior. Os braços ficam estendidos ao lado do corpo, também com as palmas viradas para a frente, portanto, numa posição também anterior, e com os membros inferiores, com os pés paralelos. Agora, em que partes é que nós podemos dividir o corpo humano? Cabeça, pescoço, tronco, membros e também temos a zona da pelvis e períneo. Então, na parte do tronco, nós vamos ter uma subdivisão consoante a parte anterior e parte posterior. Na parte anterior, nós temos a zona aqui que está aqui a roxo, que é a zona do tórax, e a zona do abdômen. E depois temos aqui na parte dorsal, na parte posterior, temos o dorso. Depois temos a zona da pelvis e do períneo, que é onde estão localizados os órgãos genitais, e depois membros superiores e membros inferiores. A mesma coisa aqui, mas porque depende muitas vezes, ou seja, porque também pode ser importante saber que os membros, portanto, temos superiores e inferiores, mas depois a parte que falamos da cabeça, de pescoço e tronco está associada, e também a zona pélvica, está associada a zonas medianas ou axiais. Relativamente aos membros superiores, este está dividido em segmentos, ou seja, nós subdividimos em braço, ok? O braço é o que vai desde o ombro até ao cotovelo, depois o antebraço vai do cotovelo até ao pulso, a parte do punho, e depois temos a mão, portanto, mas essencialmente é braço, antebraço e mão. O membro inferior também dividido em segmentos. Nós temos aqui a coxa, que vai desde a parte da articulação do quadril até ao joelho. Depois temos a perna, que vai desde o joelho até ao tornozelo. E depois temos o pé. Relativamente a cavidades do corpo humano, nós temos a cavidade craniana e temos o canal raquidiano. Depois temos a cavidade torácica e aqui, nesta zona aqui a tracejado, é o que está dividida pelo mediastino. Depois temos a cavidade abdominal, que está aqui dividida da cavidade torácica pelo diafragma. E depois temos aqui uma cavidade pélvica, mas que se encontra, no fundo, que não está fisicamente separada da cavidade abdominal, mas em que vai estar aqui rodeada pelos ossos pélvicos. Relativamente às membranas serosas, são membranas que delimitam as cavidades torácica e abdominopélvica. E aqui na cavidade torácica nós vamos falar em dois tipos de membranas. A membrana que envolve os pulmões, que é a pleura, e a membrana que envolve o coração, que é o pericárdio. Depois, ao nível da cavidade peritoneal, temos o peritoneu, portanto, ou seja, que é o que envolve a maior parte dos órgãos abdominais. No entanto, nós temos órgãos que são retroperitoneais, ou seja, que não estão envolvidos aqui por esta membrana, que é o caso dos rins, do pâncreas, bexiga, portanto, e outros órgãos. Para pensar aqui um bocadinho sobre a membrana serosa, temos este exemplo, ou seja, da ideia de que se nós enfiarmos a nossa mão num balão, a parte, ou seja, a parede que reveste o balão é chamada a porção periatosa, portanto, ou seja, a porção parietal, que é a que está exterior, e depois a parte que fica a revestir a nossa mão é a chamada porção visceral da membrana serosa. Relativamente ao abdômen, nós podemos fazer uma subdivisão em 4 quadrantes ou 9 quadrantes. Nós vamos começar pela divisão em 4 quadrantes. Então significa que nós conseguimos dividi-lo em quadrante direito e quadrante esquerdo. E depois temos também aqui o quadrante superior direito e quadrante superior esquerdo. E depois temos o quadrante inferior direito e o quadrante inferior esquerdo. Para dividir em 4 quadrantes, nós precisamos de 2 linhas. Temos aqui um plano, nós ainda, neste vídeo ainda não vamos falar da questão, ou melhor, ainda não falamos da parte dos planos sagital e transverso, mas pronto, aqui é o plano sagital mediano e depois aqui temos o plano horizontal transumbilical. Quando fazemos a divisão em 9 partes,
nós vamos aqui ter, ou seja, três grandes divisões. Na parte de cima temos aqui o hipocôndrio direito, e aqui no 1 e no lado 3 é o hipocôndrio esquerdo, e na parte central temos o epigastro ou região epigástrica. Depois aqui em oposição aqui em baixo, no 7, 8 e 9, ou seja, no 7 vamos ter a região inguinal direita, que também pode ser chamada de fossa ilíaca direita, e na 9 temos a região inguinal esquerda, ou também chamada de fossa ilíaca esquerda, que é aqui ao meio, dividida pelo hipogastro, ou região hipogástrica. Aqui na parte central nós temos a região lateral direita ou flanco direito, região lateral esquerda ou flanco esquerdo, e depois aqui mesmo ao centro a região umbilical, que apanha ali a parte do umbigo. Esta parte, ou seja, isto aqui, obviamente, pronto, ainda não temos o conhecimento para esta parte, mas é só para tentar perceber a importância da divisão da região do abdômen em regiões. Porque a ideia é, ou seja, se por exemplo o doente tiver uma dor aqui na região umbilical, ou seja, nós podemos associar aqui a algumas patologias, por exemplo, a pancreatite, apendicite, por aí fora. Se for uma dor, por exemplo, no flanco, aqui a região 4, okay, flanco direito, poderá estar associada a cálculos renais, prisão de ventre, mas se for do outro lado, apesar de também poderem ser cálculos renais, já pode ser uma doença diverticular, está bem? Portanto, ou seja, esta região, ou seja, a identificação da região acaba por ser bastante importante. Agora, nós vamos passar para outra parte, que é sobre os termos de relação ou de comparação, e isto vai ficar, para este vídeo não ficar assim muito grande, eu vou subdividir esta parte e vai surgir já no próximo vídeo.